Tiago, então, capítulo 1, a partir do verso 19. Lembrando que até o 18, nós temos aqui uma compreensão muito clara. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça com fé, não duvidando, E depois ele termina ali nos versos 17 e 18, dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. E o verso 18: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, você percebe que tem aqui, é uma introdução, a carta. Aqui é uma introdução de que ele está tratando com quem? Com novas criaturas, com pessoas que experimentaram a graça de Deus, experimentaram essa obra tremenda de regeneração. Então aqui, os versos do 1 até o 18, então vai dar essa ideia clara para nós a respeito disso. Só então que ele entra no verso 19, aí colocando algumas coisas que nós precisamos estar atentos, tá bom? Então vamos lá, Tiago 1, o Ed não veio hoje para ler para nós. Você lê, Ivone, você pode ler aqui no microfone, por causa do... Assim, não precisa ler tudo, tá? Pode ler, a princípio leia do verso 19 até o versículo 21, tá bom? Tá bom. A prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso. Até aqui dá para a gente já degustar alguma coisa, Repetindo, até o 18, a obra é de Deus, a regeneração é obra de Deus, tudo isso foi feito mediante a palavra. A partir então do verso 19, ele vem nos chamar a atenção de que nós temos muito a ensinar e às vezes não ouvimos os outros, Principalmente as pessoas depois dos 40 anos. As pessoas até aos 40 anos, ele é mais aberto a ouvir, a mudanças. Depois dos 40 é muito difícil. Quem já passou dos 40 aqui? Levanta a mão. Ixi, já passou. Então, gente, depois dos 40, até os 40, a mulher tem esperança no marido ainda. Depois dos 40, meu Deus do céu, é difícil, é turrão, sabe? Turrão. É assim, falas claras, concorda, mas na hora de executar é totalmente diferente, É assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, vai ser assim, É bem difícil isso. Então aqui ele vem falar sobre exatamente isso. Agora que você é cristão, agora que você tem uma nova natureza, ele está nos orientando o seguinte: preste mais atenção à minha palavra. Isso vai fazer sentido por quê? Porque tem outros textos que, se der tempo, nós vamos mencionar. Se não, nós vamos apenas citar os textos, tá bom? Mas, a princípio, é isso, essa situação. Por exemplo, eu chego aqui na igreja, pergunto para a Ivone: oi, Ivone, tudo bem? Ela vai dizer o quê? Tudo bem, mas não está bem. Tem coisas que não está bem, não está resolvido. Tem coisas que ela gostaria de ter alguém para conversar, para falar determinadas coisas, uma situação que ela não está sabendo lidar. Então, esse encontro, assim, às vezes, casual,
nós usamos uma máscara, não está tudo bem, eu estou querendo, eu preciso, quero, é uma necessidade. Então aqui vem essa questão de você poder tirar tempo para sentar, para ouvir pessoas. Evidentemente que ele vai chegar aqui no ponto dessa palavra, tá? A questão de não apenas ouvir essa palavra, mas também pôr em prática. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, por isso ele não deve se irar. Até outros textos, quando vem falar, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, toda e qualquer situação que acontecer durante o dia, o ideal é resolver isso naquele dia. Porque se deixar para o outro dia, isso vai inflamando cada vez mais, tá? Então, quando nós chegarmos aqui na questão de não ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra, é exatamente isso. Se Deus diz para fazer assim, é porque Ele sabe do que Ele está falando, né? Esse texto mesmo é uma prova evidente. Eu não sei quantos já passaram por essa experiência, eu já passei várias vezes isso, de não resolver um assunto com a Viviane naquele dia. Isso inflama, fica para o dia seguinte. Isso fica mais difícil. Quando vai mexer naquele assunto, dói, machuca, é dolorido. Então, o ideal é ouvir a palavra, dar atenção. Desgasta um pouco, desgasta, mas é necessário. Até o 21 nós fomos, então, né, mostrando o quê? O 21 especificamente. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de... Tem uma versão que traz malícia e tem uma outra versão que traz maldade. Tá? Esse acúmulo de maldade. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Quem está acompanhando o estudo da salvação da alma com o pastor Glênio em Londrina? Pela net. Estão acompanhando? Ele está no 7º, 8º? Nem lembro mais. Já passou mais, né? A salvação da alma. Porque você percebe aqui até o verso 18 o seguinte, a regeneração, ela já aconteceu no indivíduo, tá? Por exemplo, como que Deus nos vê? Segundo Colossenses, Ele nos vê da seguinte forma, santos, irrepreensíveis e sem defeito. Porque o que Ele vê? Ele vê em nós o sacrifício do Cordeiro, foi perfeito, está acabado, não tem o que fazer mais. Só que nós continuamos o nosso dia a dia, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, a nossa sociedade, os nossos negócios. E nós temos muitas coisas ainda que afetam a nossa alma profundamente, nos abate, nos entristece, nos deixa ansioso, preocupados, a ponto de Davi, no Salmo 42, ele dizia assim, escuta, alma, ei, alma, ele fala com a alma dele, por que estás aflita, ó minha alma? Espera em Deus. Ou seja, situações do dia a dia afetam a nossa alma. E aí ele vai dizer no 21, diz assim, ó, recebei com mansidão a palavra que foi em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Uma das coisas muito clara para nós, por exemplo, 1 Pedro 5, quando diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. É um exercício, é uma prática, e isso vem no dia a dia. Não é uma coisa que, não, agora eu sou regenerado, nada mais vai acontecer comigo. Meu Deus do céu, você está pensando assim, está completamente perdido, né? Casamento nos ajuda muito, filho então nos ajuda demais, né? Eu não sei netos ainda, mas deve mexer com a gente. Pois bem, vamos lá agora a partir do verso 22 até aqui o versículo 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Isso. Aqui é uma outra situação, mas muito assim claro no nosso dia a dia, tá? Muito claro. Não seja apenas ouvinte, mas cumprir. Vocês estão lembrados, nós tivemos no mês de março aqui a respeito estudando a família, e quando nós chegamos naquela parte de Mateus 7, sobre as duas casas, uma construída sobre areia e uma construída sobre a rocha. A construída sobre areia, tanto quanto a construída sobre a rocha, as duas sofrem a mesma situação. Chuva, vento, tempestade, rios correm sobre aquela casa. Uma cai, a outra não cai. A que cai está fundamentada sobre a areia. A que não cai está fundamentada sobre a rocha, que é a palavra. Tempestades iguais virão. Situações difíceis em todos os lares. Agora, para nós, para você, para mim, que temos o quê? A nossa regra de fé e prática é a palavra. Para onde que nós vamos voltar? A palavra. A nossa esperança está onde? Na palavra. Um Deus que não pode mentir. Você está vendo tudo acontecendo, você pensa, meu Pai amado. Hoje eu estava orando pelo Fernando. Lá na Europa deu um boom que a carne virou aquele caos novamente. E na hora que eu fui orar pelo Fernando, Deus me disse assim: o Fernando não está baseado na Europa, mas no Senhor Deus. Já pensou que coisa impressionante? Eu lembrei na hora do pastor Antônio Abuchaim. Vocês lembram daquela época dos postos de gasolina, que avisava na hora do Jornal Nacional que ia aumentar? Todo mundo saía correndo para abastecer. E o Abuchaim assistiu que ia aumentar o preço da gasolina, ele correu, pegou a chave, estava saindo no portão, e Deus falou com ele o seguinte: o meu banco nunca vai à bancarrota. Não se preocupe com isso. Nós não estamos baseados numa economia, nós estamos centrados em Deus. O lugar mais seguro da face da terra é estar em Cristo Jesus, né? Passamos por situações diversas, mas nós temos socorro bem presente na angústia, nós temos o Senhor como nosso refúgio, nossa fortaleza, enfim, é esse nosso Deus maravilhoso. Então, esse versículo que nós lemos, não apenas ouvintes, e eu vou explicar rapidamente aqui um detalhe. Quando você ouve a respeito da graça, que Deus fez tudo por nós, Ele nos atraiu em Cristo, nos levou à morte, nos deu uma nova vida, uma salvação sobrenatural, é maravilhoso isso, estamos salvos. Muita gente confunde isso agora no sentido de que, bom, então não tem mais nada para fazer, tudo tranquilo, já estamos salvos mesmo. Mas a prática envolve muitas coisas. Por exemplo, Deus disse assim, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ou seja, a graça, como é que a graça vai trabalhar aí? À medida que você fala a pessoa a respeito de Cristo, o Espírito Santo pode agir naquela pessoa. O pastor Antônio Abuchaim, ele dizia: você quer dar trabalho para o Espírito Santo? Pregue a palavra. Só isso. Porque é o Espírito que vai agir. Nós temos uma ordem, né? Ide por todo mundo e pregue a palavra. Ok? Muito bem, nós fomos ali até o 24, falando desse rostinho maravilhoso, né, que você olha no espelho e fala: nossa, que coisa mais linda, né? Aí você vai visitar o seu parente que você ficou 5 anos sem ver e fala assim: nossa, como ele está velho. E você acostumou dia a dia no espelho, né? O outro lá vai dizer a mesma coisa: nossa, como ele envelheceu. Mas não diz, né? A gente não diz isso. Mas o tempo nos... Então a gente contempla ali, está bonitinho e tal, mas a gente esquece rapidinho isso. Então, aqui vem agora o 25 até
Aliás, eu vou ler só o 25 e o 26, porque o 27 é uma curiosidade. E os curiosos não vão no 27 agora, tá? Só depois. Tá bom? 25 e 26. Você vai ler? Não, você. Tá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso. Aí nós temos, nós abordamos sempre aqui a respeito de religião, né? Religião é aquela coisa chata. A pessoa não quer levar você a uma experiência com Deus. Ele quer que você mude de igreja. A religião é isso. Normalmente é tirar você de onde você está para levar para a igreja dele. Isso é religião terrível, né? Não é o caso da pregação do Evangelho. Onde você estiver, você creu no Evangelho, fique lá. Fale, anuncie aquilo que Deus fez no seu coração. Provavelmente você vai ser mandado embora, mas aí você já teve a oportunidade de falar a várias pessoas da regeneração. Muito bem, olha só o 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. Lei da liberdade, palavra. A palavra diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra diz isto. E nela persevera. Gente, nós já fizemos um estudo aqui, são várias coisas que a palavra nos orienta, até o perseverar na palavra tem que ser com alegria, sabe? O exortar tem que ser com alegria. Enfim, várias coisas na Bíblia, é tudo com alegria, tudo com alegria, tudo com alegria. E o perseverar também é alegria. É na palavra, é buscar na palavra, é tirar tempo com a palavra, é ter a consciência plena, gente. Estou falando isso assim, que Deus abra o nosso entendimento para isso. Eu não sei você, mas eu hoje de manhã tomei café, comi um pão francês com mel e manteiga, cedo. Às 9 horas eu comi uma bolacha de água e sal e suco. Às 9h45, mais ou menos, um caqui café enorme. Às 10h37, eu comi uma banana que eu fiquei com vergonha de tão grande que era, mas comi. Ao meio-dia, almocei bem, tá? Arroz, feijão, carne moída. Sobrou um pedacinho de lasanha, a Viviana falou: o que eu vou fazer com esse pedacinho de lasanha? Não, deixa que eu como esse pedacinho de lasanha, né? Terminei com aquilo. À tarde voltei, vim da natação, mais uma salada de fruta que tinha ali na geladeira. Depois, mais tarde, enfim, antes de vir para cá, eu não vou contar tudo, senão, meu Deus, onde vai tudo isso, né? Gente, o nosso biológico tem necessidade. É necessário, nós precisamos da energia, condições, né? Tudo aquilo que nós precisamos no nosso organismo, seja o glutamato, seja em todas as propriedades, é necessário atividade física e uma boa alimentação. Palavra de Deus, gente. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de ir na igreja domingo, quinta-feira, não perder um culto. Não, não é isso. Eu estou falando de palavra. Porque a palavra diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, eu não estou entendendo nada isso aqui. Gente, quando eu como pão francês com manteiga e mel, eu também não entendo o que ele vai fazer lá dentro. Não sei. Eu vou comer. É saboroso, né? Agora, como que isso age no meu organismo? Isso é uma obra divina, sobrenatural. Eu lembro do Cláudio, quando ele ia lá no hospital, e ele explicava: você está vendo esse comprimido aqui?
esse comprimido, você toma e ele vai fazer o que todo processo chamado farmacocinética, desde que você põe o comprimido na boca até quando ele é eliminado. Ele faz um trabalho. E o Cláudio dizendo o seguinte: se você deixar ele aqui em cima da mesa, não vai fazer nada. Você sabe que ele pode curar, você sabe que ele pode melhorar a sua saúde, mas não vai fazer nada ele aqui. Você tem que tomar. Aí ele dizendo, a palavra é a mesma coisa, está aqui. Deixar ela aberta? Pode deixar, mas não vai fazer absolutamente nada. À medida que você lê, à medida que você persevera nisso, mesmo não entendendo, saiba que ela está fazendo uma obra sobrenatural. Tá bom? Muito bem, no 25 ainda ele diz o seguinte, não sendo apenas ouvinte esquecido, mas aí vem a expressão dizendo assim, mas fazedor da obra. E aqui, estou olhando o relógio lá, mas assim, eu vou apenas, fica com o dedo aberto aqui, apenas para mostrar na palavra isso. 1 Coríntios 9, todos acharam? Ok. Essa luz piscando está uma bênção, né? Mas ela vai ser consertada. Até quinta-feira vai estar resolvido. Muito bem. Olha, desde o verso 16, ele vai dizer que é imposta essa obrigação, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Tá? O apóstolo Paulo vem trabalhando isso. Aí, a partir do verso 22, ele diz assim, ó, eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês lembram de Jesus? Quando ele entrou na casa de Zaqueu, o que os publicanos lá disseram? Está vendo? Entrando na casa de um homem pecador, né? Não é essa a questão, é a questão, o desejo de salvar, né? Se fazer para atingir a pessoa. Não sabeis vós que os que correm no estádio, eu estou no 24 agora, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e de todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que nós temos nesse texto? Quando nós lemos toda a história de Paulo, o trabalho que ele fez, as viagens missionárias que ele fez, é muito lindo. Você fica assim de boca aberta, meu Deus, naquela época, né, fazer tudo isso, que homem, né? Mas nada disso acontece se a pessoa não se colocar um fazedor da obra, igual é dito em Tiago. Tá? Então, assim, o que eu estou tentando trazer com o texto a nós aqui como igreja? De repente você não vai fazer nada disso, né? Não vai ser um missionário igual o apóstolo Paulo. Mas agora sim tem o segredinho do verso 27. Tá? Tiago, capítulo 1, o verso 27. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então existe uma religião pura, né? A gente fala de religião, mas existe uma religião pura. E essa religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, 2 pontos. Fazer o quê?
Pastor Glenn uma vez fez um estudo sobre isso, né? É visitar viúvas e não receber visita de viúvas. Porque normalmente a viúva tem um certo tempo, então algumas vezes acontece de ela fazer visitas, mas não é isso. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, é essa palavra visitar. O que nós entendemos pela palavra visitar? Quem nasceu no sítio, morou no sítio, viveu no sítio? Eu vivi. Como que era visitar no sítio? Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos chegar? Chegar. A visita não tinha pressa, não tinha horário. Oi? Passava o dia inteiro. Botava a água no feijão ali. Já, eu lembro no sítio na minha casa, a irmã mais velha já ia lá pegar uma galinha, matava a galinha, já aumentava tudo. Aquilo era visitar, sem pressa. Como é que está? Como é que foi o plantio esse ano? Ih, está fraco. Né? Sempre foi fraco. Sempre foi assim na história. Né? Mesmo quando foi bom, fiz um financiamento alto, agora vou ter que pagar. Foi bom, mas muita coisa para pagar. Ou seja, nunca está bom. Né? A gente nunca ouviu isso. Mas assim, quando eu vejo a religião de você visitar, quem que você vai visitar? As pessoas. Gente, visita é uma coisa incrível. Né? Hoje em dia a gente precisa ligar antes. Escuta, você vai estar em casa? Podia me atender? Como assim podia me atender? Não, eu queria fazer uma visita. Ah, tá. Olha, gente, não, estou falando sério, porque eu já fiz isso, eu já liguei, a pessoa disse, olha, eu não posso, eu vou ver com o meu marido, se ele pode tal dia, e depois passa o tal dia, não liga, daí depois de uma semana liga dizendo, olha, não vai dar, a gente está numa correria muito grande, mas vai chegar um dia que a gente vai conseguir. Então está mais ou menos nessa situação. Verdadeira religião. O irmão Renato está visitando lá. Foi visitar, irmão Renato? Essa semana ou não? Pai da Ivone? Essa semana não, né? Ivone, seu pai gostou? Amor. Gente, visitar não é chegar lá e querer botar o evangelho goela abaixo da pessoa. Não, as pessoas estão necessitadas de atenção. Atenção. Né? Atenção. Parar um pouco, né? Ter um tempo, apreciar o momento, valorizar realmente o que tem valor, a família, as pessoas. Ontem nos homens aqui, nós fizemos um intervalozinho apenas para a gente conversar um com o outro. Não aquela conversa, oi, tudo bem, tudo bem. Não. Como que você está? Como que foi seu dia? Foi bom? O que está passando? Está passando algum momento difícil? Gente, sai cada coisa que está escondida aí, que olha, e é tratamento, é terapêutico, a pessoa fala, aí ora, nós oramos juntos, muito divertido, nós tiramos 2 ou 1, né, entre os homens até fazer os pares, e daí nós fomos conversar, um momento muito precioso. Nós vamos agora para João capítulo 1, versículos 38 e 39. João capítulo 1, os versos 38 a 39. Uma curiosidade sobre André. André andava com João Batista. E aí, o João Batista, depois que, lá no 29, quando ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no dia seguinte, logo cedo, o João Batista vê, olha, é ele é o Messias. E aí nós temos então no 38 e no 39, pode ler. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes,
Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde ouviste? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Olha só, versículo 36. E vendo passar, Jesus disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Tá? Versículo 38 que foi lido. Jesus, voltando-se e vendo eles, o seguiram e disse-lhes: O que vocês estão buscando? O que buscais? O mesmo versículo 38. E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Onde que é a sua casa? Tem uma versão diferente nisso? Onde assiste? Onde assistes? Onde fica? Onde é a sua instalação? Onde você mora? Olha só, o versículo continua dizendo: E ele lhes disse: Vinde e vede, eu moro aqui. Versículo 39 ainda: Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Sabe até que hora? A hora 10ª. A hora 10ª é 4 horas da tarde. De manhã até 4 horas da tarde, falar com o Messias nos atender, receber na casa dele. Gente, é uma coisa muito... Eu queria estar aqui com o André. Jesus, como é que é o ambiente aí? Que espaço é esse? O que nós vamos ter de comida hoje? Né? Porque a gente se reúne e o negócio é comida. Na terça-feira, na casa do irmão Renato, tinha canjica, né? Eu vi que terminou a oração, ninguém se mexia, ninguém falava nada, foi no banheiro. Falei, hoje acho que não vai ter nada, né? Mas a Santina não serviu enquanto nós não cantamos. A graça eterna. E surgiu aquela canjica do nada, assim, maravilhosa. Jesus passa o dia inteiro com André, depois ele encontra-se com Pedro, enfim. O que eu quero trazer aqui para nós é que, ouvintes da palavra, a gente vem aqui na quinta-feira, a gente vem no domingo, a gente se vê, a gente se encontra, mas cristianismo tem muito mais além disso, né? Que tal você falar ou encontrar com alguém e dizer: escuta, queria almoçar com você um dia, vamos combinar, vamos passar uns momentos juntos, vamos conversar, saber como é que você está, saber sua história, né? Isso é extremamente enriquecedor. Orar pelo outro, né? Às vezes, ontem, né, eu fiquei com uma pessoa e são situações que você passa, que o outro também passa, e você vai poder ajudar, vai poder orar também sobre isso. Não aquele cristianismo de igreja, mas de fato, né? Foi para isso que ele nos regenerou. Ok, gente? Então era isso que nós tínhamos para hoje. Está me dando até angústia de ficar falando já só com um pouquinho de voz que a gente tem, né? Eu sei que incomoda também quem ouve. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, mais um pouquinho. Senhor, nós queremos Te adorar, porque a Tua palavra é viva e ela é eficaz. E eu quero, Senhor, pedir que o Senhor traga essa compreensão a nós, dessas verdades da Tua palavra. Ajuda-nos a não ser religiosos de cobranças, mas conforme essa religião pura, imaculada, de visitar, de acolher, e que o Teu nome seja visto em tudo isto, glorificado em tudo isto. Muito obrigado, Senhor Jesus, por deixar esse modelo, essa demonstração, em que o Senhor recebe André, recebe o outro discípulo, passa o dia juntos, e assim nos orienta a fazer o mesmo. Ajuda-nos para isto, Senhor.
Exaltado seja o teu nome sempre, em nome de Jesus. Amém.